Olá, boa noite. Donald Trump autoriza operações secretas da CIA na Venezuela. E Maduro classifica ações como golpe de Estado. Ministro Luiz Roberto Barroso é internado em hospital em Brasília. E os gols da noite na volta do Brasileirão? O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foi internado agora à noite em um hospital em Brasília após passar mal. Vamos ao vivo com a Jaqueline Frison, que atualiza o estado de saúde do ministro para a gente. Oi, Jaque, boa noite. Oi, Cris. Muito boa noite para você, para todos que estão conosco. Barroso foi ao hospital depois de uma queda de pressão. Ele passou por exames e segue internado em observação. Nesta quarta, o presidente Lula assinou o decreto que concede a aposentadoria ao ministro a partir do próximo sábado, dia 18. O ex-presidente da Suprema Corte tem 67 anos e poderia ficar no cargo até 2033, quando completasse 75 anos. Só que ele decidiu antecipar a aposentadoria para se dedicar a projetos pessoais. Lula já começou as consultas para escolher o substituto. Ministros do Supremo Tribunal Federal com maior interlocução com o governo sinalizam nos bastidores preferência pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. É o caso de Gilmar Mendes e também Alexandre de Moraes. O nome da preferência do PT, de políticos governistas e do próprio presidente Lula, no entanto, é o advogado da União, Jorge Messias. Lula tem indicado que deve ouvir a opinião de cada ministro, só que o resultado final, claro, é político e uma decisão pessoal. Volto com você, Cris. Obrigada, Jaque. A Procuradoria-Geral da República solicitou novas investigações sobre a suposta interferência do ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Em março de 2022, a PF havia concluído que Bolsonaro não cometeu crime na troca do comando da corporação em 2020. Segundo a PGR, o novo posicionamento decorre da necessidade de realizar diligências complementares que permitam uma análise mais ampla e detalhada dos fatos investigados. O presidente Lula disse que as negociações para a retirada das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devem começar nesta quinta-feira. No Dia dos Professores, o presidente esteve no Rio de Janeiro, onde anunciou medidas de valorização da categoria. A cerimônia marcou o lançamento da Carteira Nacional Docente do Brasil, que deve garantir linhas de crédito diferenciadas, além de descontos em farmácias, passagens aéreas e compras na internet. 2.700.000 professores das redes pública e privada serão contemplados em todo o país. Lula participou da cerimônia ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta. Durante o evento, o governo também anunciou que 100.000 profissionais da área que contribuíram para a melhoria da educação pública vão receber R$3.000 em crédito para comprar equipamentos como computadores e tablets. Da parte do nosso governo, não faltará atitude para tentar melhorar a educação desse país. Durante o discurso, o presidente Lula também anunciou que as negociações para pôr fim à taxação dos Estados Unidos a produtos brasileiros devem começar amanhã. Ao ressaltar o bom relacionamento que teve com o presidente Donald Trump, Lula aproveitou para criticar a atual formação do Congresso, que classificou como de baixo nível de qualidade. O Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. É vocês que vão ter que saber qual é o senador que vocês vão eleger, qual é o deputado federal, qual é o deputado estadual que vocês vão eleger. Porque é isso que é a cara do Congresso Nacional. É o resultado da consciência política que vocês tiveram no dia das eleições. Depois não adianta reclamar. Lula ainda destacou que tem uma boa relação com o presidente americano. Quando eu fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU, sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica.
O governo atualizou o Pacto Nacional pela Escuta Protegida. O programa tenta garantir que menores que já foram vítimas ou testemunhas de violência não sofram de novo ao prestar depoimento durante as investigações. O pacto também cria uma nova faixa indicativa para programas audiovisuais. O não recomendado para menores de 6 anos. A classificação vai valer também para aplicativos de celular. O ministro da Fazenda se reuniu com o presidente do Senado. O governo estuda medidas para fazer um superávit de 30 bilhões de reais nas contas de 2026. Por enquanto, ficou acertado adiar para a semana que vem a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece prioridades para se aplicar o dinheiro do orçamento público. Fernando Haddad defendeu na conversa com Davi Alcolumbre recuperar parte das propostas previstas na medida provisória, a alternativa à alta do IOF, que foi derrubada na Câmara na semana passada. O Ministério da Fazenda quer ressuscitar o controle do cadastro de pescadores para o seguro-defeso, que este ano vai custar mais de 6 bilhões de reais. Também pretende limitar as compensações tributárias para economizar outros 10 bilhões. Os problemas são um curto espaço de tempo para aprovação do orçamento e o momento político conturbado. Como reação à derrubada da medida provisória, o Palácio do Planalto tem exonerado pessoas indicadas por parlamentares que votaram contra a proposta. O governo também avalia o corte de 7 bilhões de reais em emendas parlamentares. Apesar disso, Haddad acredita que Alcolumbre vai articular a aprovação das propostas que elevam a arrecadação. Ele propôs um encaminhamento e, obviamente, que ele sabe que precisa também de uma cooperação da Câmara para que o Congresso como um todo tome uma decisão. O Tribunal de Contas da União atendeu a um recurso apresentado pelo governo e suspendeu nesta quarta-feira uma decisão anterior que obrigava o Executivo Federal a buscar o centro da meta fiscal já no ano de 2025. Se fosse colocado em prática, o governo precisaria aumentar a contenção de verbas de ministérios e promover um corte adicional de cerca de 31 bilhões de reais no orçamento deste ano. A presidência dos Correios anunciou um plano de reestruturação operacional e financeira da estatal que vai precisar de um empréstimo de 20 bilhões de reais, além de um programa de demissões voluntárias. 2021 foi o último ano em que os Correios fecharam as contas com saldo positivo. De lá para cá, a estatal só acumula prejuízo. No segundo trimestre deste ano, o rombo chegou a 2 bilhões e 640 milhões de reais. Nossa empresa não se adaptou de forma ágil a uma nova realidade, principalmente pelo crescimento do e-commerce, da parte de encomendas e o ambiente concorrencial bem mais robusto do que a gente tinha no passado. A empresa anunciou um plano de reestruturação com foco no corte de despesas a curto prazo e na diversificação das receitas. As medidas anunciadas agora pretendem colocar as contas em dia até 2027. O programa de reestruturação inclui 3 grupos de medidas. Corte de despesas, incluindo o anúncio de um novo programa de demissão voluntária e renegociação de contratos. Busca por novas fontes de receita, com reaproximação com grandes clientes e oferta de novos serviços. E a recuperação da saúde financeira, por meio de um empréstimo de 20 bilhões de reais com garantia da União. A gente está negociando com bastante responsabilidade para que seja uma operação estruturante para que a gente consiga fazer dessa operação uma ponte para a nova situação dos Correios que a gente enxerga já ali para frente. O INSS suspendeu o programa de pagamento de bônus a servidores para diminuir as filas de espera por atendimento. O Instituto informou que precisa de 89 milhões de reais para manter o serviço. O Ministério da Previdência pediu um detalhamento das tarefas já realizadas. Mais de 2 milhões e 600 mil pessoas estão na fila de espera por benefícios do INSS. Por lei, os processos devem ser concluídos em até 45 dias, mas nem sempre o prazo é respeitado. Uma complicação do diabetes levou à amputação de uma perna. Depois disso, Sérgio não conseguiu mais arrumar trabalho. Não tem como voltar a trabalhar. Eu não consigo andar com a cadeira de roda, não consigo andar com a muleta.
Sérgio entrou com um pedido no INSS em maio do ano passado para receber o benefício de prestação continuada por deficiência. Mas a perícia médica negou. O médico falou que eu com uma perna só poderia trabalhar. Eu olhei para a cara dele e falei, mas como assim, doutor? Demorou 1 ano e 3 meses, até que em agosto, finalmente, o Sérgio passou por uma nova perícia. Dessa vez, o médico reconheceu a incapacidade dele para trabalhar. Ainda assim, o processo no INSS continua em análise, sem uma resposta final. Segundo o INSS, em agosto, havia mais de 2.600.000 pedidos de benefícios na fila. Pela lei, os processos devem ser concluídos em até 45 dias. O prazo médio das respostas estava em 42 dias. Mas a espera para o benefício de prestação continuada pode ser bem maior. Se, por exemplo, o benefício precisar de perícia por deficiência, tem demorado de 6 a 8 meses, no mínimo, para concluir esse pedido. Em nota, o INSS afirma que o aumento na fila se concentra em benefícios assistenciais. Precisa de concurso público para que nós tenhamos mais pessoas analisando essa quantidade tão grande de processos. Precisa que haja realmente um plano definitivo de conclusão de processo e que haja, principalmente, qualidade nas análises. Mais 3 mortes por intoxicação por metanol foram confirmadas nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. Vamos conversar com o Natan Goulart, que tem as informações. Olá, Natan, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Dessas 3 novas mortes, uma foi em Jundiaí, interior de São Paulo, e 2 em Pernambuco. Inclusive, essas foram as primeiras mortes registradas fora do estado de São Paulo. Então, com isso, o número de mortes confirmadas chega a 8 no país. O total de casos também subiu. São 41 confirmados e 107 que ainda estão em investigação. Além de São Paulo e Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul também registraram casos confirmados de intoxicação. Nesta quarta-feira, a Polícia Civil de São Paulo anunciou a destruição de mais de 100.000 garrafas apreendidas em um galpão clandestino que funcionava aqui na capital paulista. Todo o material, cerca de 7 toneladas de vidro, foi enviado para reciclagem após a autorização judicial. Cris. Obrigada, Natan. O governo do Rio de Janeiro entregou ao Ministério Público a primeira etapa das medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal para o cumprimento da DPF das favelas. O Leonardo Aque tem as informações. Léo, que medidas são essas? Explica pra gente. Oi, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, 3 medidas com prazo de 180 dias já foram cumpridas. Entre elas está a disponibilização para o apoio policial de 15 ambulâncias, sendo 2 blindadas. Além disso, foi firmado também um acordo com uma empresa para a instalação de câmeras em quase 2.900 viaturas da Polícia Militar até o fim de novembro. O STF também exigiu a ampliação dos programas de saúde mental para policiais, com atendimento psicológico e psiquiátrico em todas as unidades. E de acordo com dados oficiais, as mortes por intervenção de agentes do Estado teve uma queda de 43% desde o início das medidas. Agora, o plano de retomada de território, também previsto na decisão, está em fase de elaboração e deve ser apresentado até o final deste ano. Cris. Obrigada, Léo. Do Rio para Minas Gerais, porque o governo do estado confirmou a 5ª morte neste ano causada por febre maculosa, que é a doença infecciosa grave transmitida pela picada do carrapato infectado. Quem traz os detalhes é Pablo Nascimento. Oi, Pablo, boa noite.
Oi, Cris. Boa noite. Boa noite também para você que acompanha o JR. A morte confirmada nessa quarta-feira foi na cidade de Caratinga. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, este paciente morreu dia 10 de setembro e a confirmação da febre maculosa só saiu agora. O número de casos confirmados em todo o estado chegou a 33. Outros 12 casos estão em investigação. Lembrando que a febre maculosa é uma doença grave transmitida pela picada de carrapatos contaminados. E os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, manchas vermelhas nos pulsos e tornozelos, além de náuseas e vômito. Então, o diagnóstico rápido nesse caso é fundamental. Cris. Obrigada, Pablo. A Polícia Federal e o Ministério Público realizaram nesta quarta-feira a Operação Forja para desmontar um grupo que fabricava fuzis em escala industrial e abastecia facções criminosas do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, a organização produzia cerca de 3.500 armas por ano, com peças importadas dos Estados Unidos e da China. Em agosto de 2025, a Polícia Federal já havia fechado uma fábrica em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, onde foram apreendidos fuzis prontos e mais de 31 mil peças e componentes. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite a suspensão de uma ação penal do Supremo Tribunal Federal contra o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás. O parlamentar responde a um processo por calúnia, injúria e difamação contra o senador Vanderlan Cardoso, do PSD goiano. A ação penal ficará suspensa até o fim do mandato do deputado. A Câmara dos Deputados realizou nesta quarta-feira uma sessão solene em homenagem às vítimas do ataque de 7 de outubro de 2023 em Israel. A cerimônia foi proposta pelos deputados do Republicanos Gilberto Abramo e Márcio Marinho. A sessão solene relembrou as mais de 1.000 mortes na ação considerada por autoridades israelenses como o pior ataque contra judeus desde o Holocausto. Gilberto Abramo afirmou que lembrar a data é reafirmar o compromisso com a paz e com o respeito entre os povos. Lembrar essa data, portanto, não é apenas rememorar um episódio trágico. É reafirmar que a paz não nasce da omissão, mas de atitudes que promovem respeito, empatia e responsabilidade. É fácil se comover diante da tragédia. Difícil é manter o compromisso com o bem depois que o tempo passa e o noticiário muda. O grupo terrorista Hamas entregou mais 2 corpos de reféns. Eles afirmam que são os últimos que conseguiram recuperar. Em Israel, centenas de pessoas foram às ruas para se despedir de um dos sequestrados em 7 de outubro. A família de Guy e Luz esperou por esse momento por 2 anos. O engenheiro de som levou 2 tiros no festival de música atacado pelos terroristas em 7 de outubro de 2023. Ele foi levado para a faixa de Gaza, mas não resistiu. Hoje, o cortejo dele reuniu centenas de pessoas. Uma despedida que muitas famílias israelenses ainda esperam fazer. A devolução dos corpos dos reféns mortos se arrasta além do previsto e gera preocupação com o futuro do acordo. Para esta israelense, o país só vai encerrar o luto coletivo quando todos os corpos de reféns forem devolvidos. Mais 2 caixões foram entregues hoje. O grupo terrorista Hamas afirmou que foram os últimos que conseguiu encontrar. Dos 28 corpos que estavam em Gaza, 10 retornaram a Israel, mas um deles não era dos reféns. Na faixa de Gaza, terroristas publicaram um vídeo de uma execução pública de suspeitos de colaborar com Israel. A reabertura da passagem de Rafah para a entrada de mais ajuda humanitária foi adiada para amanhã. O Paquistão e o Afeganistão chegaram a um acordo de trégua temporária de 48 horas após dias de confrontos violentos na fronteira. Explosões e tiros foram registrados em Cabul e na região de fronteira com o Paquistão, que acusa o governo afegão de abrigar milícias paramilitares, o que Cabul nega. Agora, os 2 lados se comprometeram a dialogar e a tentar uma solução pacífica para o conflito.
Nova York confirmou o primeiro caso de chikungunya, adquirido localmente nos Estados Unidos desde 2019. A paciente é uma mulher que está acompanhada. Até setembro, todos os 88 casos registrados no país estavam ligados a viagens ao exterior. O governo americano autorizou a CIA, a agência de inteligência do país, a realizar ações secretas na Venezuela. A operação foi revelada pelo jornal The New York Times e envolve atividades na região do Caribe, incluindo ataques a embarcações suspeitas de tráfico de drogas. O Pentágono também prepara novas ofensivas. Em uma coletiva aqui na Casa Branca, o presidente Trump confirmou que autorizou a CIA a entrar na Venezuela para combater o tráfico de drogas. Numa referência à imigração ilegal, o republicano disse que o governo do presidente Nicolás Maduro teria esvaziado suas prisões para os Estados Unidos. Certamente estamos considerando ataques em terra agora, porque temos o mar muito bem controlado, disse. Durante a coletiva, Trump foi questionado se a CIA teria autorização para eliminar Nicolás Maduro. O presidente americano não respondeu. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reagiu. Maduro afirmou que a América Latina e o Caribe não querem uma guerra e denunciou o que ele chamou de golpes de Estado orquestrados pela CIA na Venezuela. O relatório final das autoridades americanas concluiu que o submersível Titã, que levava turistas aos destroços do Titanic, começou a apresentar danos 8 missões antes de implodir. Segundo o documento, durante o 80º mergulho, os tripulantes ouviram um forte estrondo provocado por fissuras na estrutura da embarcação. O relatório ainda aponta que esses alertas foram ignorados em viagens seguintes. O Titã implodiu em junho de 2023, matando as 5 pessoas a bordo. Uma mulher se pendurou no suporte de um ar-condicionado para ajudar a resgatar mãe e criança presas em um prédio em chamas, no Paraná. Ela sofreu queimaduras em 70% do corpo e está internada em estado grave. Vídeos mostram o início do fogo e a fumaça na cidade de Cascavel. Os moradores tentam ajudar pessoas presas no 13º andar. Uma mulher conseguiu sair do apartamento e se pendurou no suporte do ar-condicionado para ajudar a retirar uma mãe e uma criança. Patrick mora no mesmo andar onde o fogo começou e também ajudou no socorro. A gente viu que estava fumaça, ele acordou os vizinhos. A hora que abriu a porta, o fogo já estava alastrado na parte já do começo do apartamento. Tinha muito fogo, nós tentamos apagar com o extintor. 5 pessoas ficaram feridas. A mulher que se pendurou do lado de fora teve o corpo queimado. Uma idosa também sofreu ferimentos. Uma criança que teve 15% de queimaduras no corpo e também 2 bombeiros que precisaram de atendimento médico. Um deles com queimaduras nos braços, mãos e no dorso. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. A suspeita é de que as chamas tenham começado na cozinha de um dos apartamentos. A Superintendência da Polícia Federal do Pará realiza uma ação social de atendimento a indígenas venezuelanos que solicitaram refúgio no Brasil. A situação de refugiado garante acesso a direitos como saúde, educação, trabalho e moradia. Eles atravessaram fronteiras para fugir da fome e da pobreza. Mas em Belém, as famílias indígenas da etnia Uarau ainda vivem em locais improvisados. A gente veio para cá pedir ajuda para criança, para idoso, para viver como humano. Para mudar esse cenário de vulnerabilidade, a Superintendência da Polícia Federal do Pará realiza uma ação social. O objetivo é prestar auxílio aos indígenas que enfrentam situações precárias. A ação social foi organizada pelo Comitê Nacional para os Refugiados, ligado ao Ministério da Justiça. O objetivo é acelerar o processo de reconhecimento da condição de refúgio para os indígenas da etnia Uarau. Com esse reconhecimento, eles passam a ter direito a serviços básicos como saúde, educação, trabalho e moradia. É a forma de dar proteção jurídica internacional a essa população que é tão sofrida. O Ministério Público Federal cobra do poder público a garantia de condições dignas de moradia. Nós, o Ministério Público Federal, vamos sempre nos valer da via judicial para garantir, ainda que por ordem judicial, que esses direitos sejam atendidos. Nós somos indígenas, somos ser humano. A gente queremos estar junto como irmão, como indígena, como Uarau.
O publicitário Luiz Lara lançou nesta quarta-feira em São Paulo uma autobiografia que narra a trajetória dele no mercado da comunicação. A obra também traz reflexões sobre os desafios para a publicidade. A livraria na capital paulista ficou lotada para o lançamento de A Alma Brasileira do Negócio, da Era de Ouro à Era Digital. Como a comunicação transforma o mundo. É o primeiro livro do publicitário Luiz Lara, escrito em parceria com o jornalista Thales Guaraci. Eu tive a ideia porque eu acredito muito na força e na criatividade da publicidade brasileira. Ela tem que mostrar o jeito de ser e de fazer do brasileiro, o humor, a emoção, o país colorido, a diversidade do nosso povo. São 183 páginas que relatam a trajetória do autor. No livro, Luiz Lara revela os bastidores de uma vida dedicada à publicidade e também traz reflexões sobre o futuro da comunicação. Eu acho que a comunicação tem que usar a inteligência artificial, mas de forma ética e responsável. Nada substitui o olhar e a curadoria humana. Nada substitui o talento. O mercado de turismo no Brasil está aquecido. O país é o 7º do mundo com mais oportunidades de trabalho no setor. Toda vez que vem de São Paulo até a Bahia, a Leiliane descobre lugares diferentes para conhecer. Sempre tem uma coisa nova, é muita cultura, é um lugar muito mágico e, querendo ou não, acaba girando a economia do local, não tem jeito, né? O turismo tem grande destaque no setor de serviços no Brasil. Nos últimos 12 meses, a Bahia foi o 4º estado com a maior alta nas atividades turísticas do país, segundo o IBGE, um crescimento maior do que a média nacional. Este restaurante, no Centro Histórico de Salvador, tem 15 funcionários fixos, entre eles a Helena, de 26 anos. Ter sido promovida 2 vezes no meu primeiro emprego é muito bom, é muito satisfatório. Aos sábados e domingos, o movimento de clientes aumenta e o número de funcionários também. Mais 10 colaboradores são extras, finais de semana. E para a autoestação a gente contrata, né, temporário, mais 90 dias, né, algumas quantidades de mão de obra extra para atendentes, auxiliar de cozinha, cozinheiro, auxiliar de serviços gerais. O mercado de trabalho aquecido ajudou a colocar o Brasil no 7º lugar do ranking mundial de criação de empregos no turismo. Mais de 8 milhões de vagas no setor devem ser geradas até o fim do ano. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, a Bahia já recebeu quase 150 mil turistas estrangeiros em 2025. Isso fez com que as pessoas contratassem mais, os hotéis contratassem mais, os restaurantes, os transportadores, e isso tem aumentado realmente a quantidade de carteiras assinadas dentro da Bahia. Porque vale a pena visitar a Bahia? O arroz, um dos cultivos mais importantes para a alimentação do brasileiro, deve ter uma queda de 10%. No Rio Grande do Sul, maior produtor do Brasil, a área antes destinada ao plantio do cereal agora não chega a 15% do total. O plantio do arroz nas terras do Marco, no município de Capivari do Sul, era previsto para setembro, mas só começou agora. O atraso foi por causa do excesso de chuva das últimas semanas. Esperamos que a chuva que vem no fim de semana não possa prejudicar, porque nós temos várias operações pós-plantio. Se elas não tiverem o tempo certo, nós podemos ter um prejuízo na lavoura já nessa primeira semana. A safra de arroz deve ter uma queda de 10% em todo o país, segundo projeção da Companhia Nacional de Abastecimento. De acordo com os produtores, as condições climáticas desfavoráveis e o preço baixo prejudicam a cadeia produtiva. O nosso custo de produção estimado pelo IRGA, um levantamento que é feito pela política setorial, é de R$ 95,00 o saco. E nós estamos vendendo, nós temos registros aí abaixo de R$ 60,00. A quebra na safra gaúcha representa quase 1 milhão de toneladas a menos em relação à do ano passado. A Conab está prevendo uma safra brasileira de mais de 11 milhões de toneladas de arroz, o que já é suficiente pelo volume consumido no nosso mercado interno. Mesmo com essa diminuição na produção do Rio Grande do Sul e, consequentemente, nacional, nós teremos arroz em estoque para garantir um preço equilibrado para os consumidores. O Rio Grande do Sul é responsável por cerca de 70% do arroz produzido no Brasil.
Até o momento, a área antes destinada ao plantio nas lavouras gaúchas não chega a 15%. Isso poderá acarretar no Rio Grande do Sul como um todo um atraso de safra. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor do arquivamento da ação penal apresentada pelo deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, contra o governador do estado, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A representação foi motivada por uma declaração de Tarcísio contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O governador havia dito que ninguém aguenta mais a tirania do ministro. Para o Procurador-Geral da República, o pedido não apresenta elementos mínimos que indiquem a existência de um crime, o que não justifica a abertura de investigação. Por isso, ele solicitou o arquivamento do caso. A Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal de Justiça rejeite, o Superior Tribunal de Justiça rejeite o prosseguimento no Brasil da ação judicial movida nos Estados Unidos pela rede social Rumble e por empresas de mídia de Donald Trump contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O STJ havia recebido em agosto uma notificação da Justiça Federal da Flórida para que Moraes fosse intimado a responder à ação. Muita gente não sabe o que fazer com equipamentos eletrônicos velhos que acabam acumulados dentro de casa. É o meu caso, por exemplo. Uma pesquisa revela que 4 a cada 10 brasileiros não se desfazem dos aparelhos usados porque não conhecem formas corretas de descarte. Celulares, pilhas, notebooks, TVs. Muita gente ainda não sabe o que fazer quando esses produtos não servem mais ou não descarta de forma correta. Segundo o estudo, 66% dos brasileiros sabem o que é lixo eletrônico e 78% conhecem pontos de coleta, mas 4 em cada 10 pessoas ainda guardam eletrônicos velhos em casa por não saber como descartar corretamente. Uma lei federal determina que empresas garantam a coleta e o destino correto dos produtos que fabricam. A gente tem uma infinidade de empresas que não estão fazendo nada. Tá? E a responsabilidade é lei, é obrigação isso daí, ela dar uma destinação correta para aqueles produtos que ela coloca dentro do mercado. Esta fábrica, em São José dos Campos, interior paulista, recebe e recicla equipamentos eletrônicos. Equipamentos sem utilidade podem conter substâncias tóxicas que, em contato com a água e o solo, causam contaminação. Com o tempo, essas substâncias também afetam a saúde humana. Aqui na fábrica, equipamentos separam plásticos, metais e outras matérias-primas para que possam voltar à cadeia produtiva e serem reaproveitados na fabricação de novos produtos. Esse aqui, por exemplo, é um latão restaurado. A gente tem uma capacidade de 80 mil toneladas anos para processamento aqui na nossa planta. Realmente cativar mais a população e entender o processo e saber que eles também fazem parte em contribuir com um meio ambiente mais sustentável. Este condomínio em Osasco, na Grande São Paulo, começou um projeto de incentivo à coleta de material reciclável. A administração instalou um ponto de coleta e uma balança. A quantidade entregue pode virar desconto na taxa do condomínio. Quando a pessoa pensa em reciclagem, ela pensa em papel, papelão, latinha, PET, vidro, né? Ela não lembra do eletrônico. E aqui a gente está capacitado para receber os eletrônicos também. Por exemplo, um micro-ondas, né, que vai ter vários quilos de peso, ele é significativo. Garrafa plástica, de vidro, caixa de papelão, já trouxe pilha. Para descartar eletrônicos, basta procurar um ponto de coleta. Os mais próximos podem ser encontrados numa busca na internet. E cada um de nós pensar que mais uma coisinha deles também não muda nada, a gente vai ter um monte de coisa. No Brasil, são 2,4 milhões de toneladas. Isso dá mais ou menos 10,5 kg por pessoa por ano. O Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-presidente do Corinthians, André Sanches. A investigação aponta gastos ilegais feitos com cartão corporativo do clube. Segundo o Ministério Público, as despesas irregulares entre 2018 e 2021 somam R$ 480 mil. Andrés já pediu afastamento do Conselho Deliberativo do clube. Em nota, o Corinthians afirmou que está à disposição do Ministério Público. A defesa de André Sanches diz que ele é inocente, vê excesso na acusação
e diz que isso será comprovado ao longo do processo. A Record, o R7 e o Record Plus transmitiram no início da noite desta quarta-feira a vitória do Flamengo contra o Botafogo pelo Brasileirão. A Duda Gonçalves acompanhou o clássico no Rio de Janeiro e conta pra gente como é que foi o jogo. Olá, Duda, boa noite. Boa noite, Cris. Aqui no Newton Santos, vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Botafogo no clássico pelo Brasileirão. Os gols foram de Pedro, Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Agora o Flamengo se prepara para enfrentar o líder do Brasileirão, o Palmeiras, no domingo. Cris. Obrigada, Duda. Em campo, o Corinthians foi derrotado pelo Santos. Zé Rafael, de cabeça, Barreal com um golaço e Holsteiner, de pênalti, marcaram para o Santos na Vila Belmiro. Ranieri descontou para o Corinthians, final 3-1. No Clássico Mineiro, deu empate e o Vasco venceu o Fortaleza. Em Belo Horizonte, Matheus Pereira marcou para o Cruzeiro e, um minuto depois, Juan empatou para o Galo. Final 1-1. O Vasco venceu o Fortaleza fora de casa por 2-0. Gols de Ryan e David. E este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, boa quinta-feira para você.